A gente vai ver mais um assunto só, e aí na sexta-feira eu vou dar a prova para vocês, que vai ser a nossa segunda prova. Eu precisei afastar ela um pouquinho, porque como a gente parou muito as nossas aulas, para poder introduzir o cálculo, né? O conteúdo acabou ficando um pouco parado. Então eu vou dar mais este assunto para vocês. E aí a gente tem a prova, então, a nossa segunda prova na sexta-feira, que vai ser a nossa 11ª aula. E aí eu só vou dar mais um assunto, na verdade dois, né? Mas aí é um correlacionado ao outro. E aí a gente já tem a nossa prova final lá na 13ª aula. Então a gente está hoje na aula 10, na aula 11 é prova, na aula 12 conteúdo e na aula 13 prova final, tá bom? Na aula 14, para aqueles que precisarem de recuperação, faz recuperação também, tá bom? Bom, vamos lá. O assunto da aula passada, eu percebi só depois que eu fui reassistir o vídeo de vocês que eu pulei esses dois slides que eu vou dar agora sobre os cuidados de enfermagem com medicamentos do sistema cardiovascular, que fala sobre os digitálicos. Eu até dei uma pergunta e fiz uma afirmação para afirmar, né, para confirmar isso, mas aqui está o slide para vocês. Então diz que quando vocês fizerem um medicamento digitálico, lembre Inotrópio, digitálico, que está lá na aula passada, eu preciso que vocês se lembrem disso. Existe a possibilidade de um negócio chamado intoxicação digitálica. O que é isso? É quando o medicamento ele não se torna mais favorável ao paciente, né? E aí ele deixa de ter o seu valor terapêutico e ele passa a trazer prejuízo para o paciente, que seria uma intoxicação, por exemplo. Como que a gente vai saber disso? Bom, se o paciente estiver fazendo uso de um digitálico e eu for verificar a frequência cardíaca dele e estiver abaixo de 60, eu não posso administrar, porque os digitálicos, eles diminuem a frequência do coração. Se a frequência já estiver baixa, no caso aí 60, que é o limite do normal, o paciente pode ter essa intoxicação e a frequência cardíaca dele reduzir ainda mais. Então a gente não pode administrar medicamentos digitálicos se a frequência cardíaca do paciente já estiver 60, tá bom? Somente se estiver acima desse valor. Então a gente se observe, comunique e anota os sinais de intoxicação. Quais são eles? Olha, além da frequência baixa, né? O paciente pode ter dor de cabeça, pode estar fadigado, pode ter tontura, não tenha mais apetite, então ele entra em anorexia, pode ter diarreia, náuseas e vômitos. Então, se o paciente lá fizer uso, né, estiver fazendo uso com vocês de medicamentos para o coração, né, os digitálicos para aumentar a força do coração, e ele estiver referindo qualquer um desses sintomas, e você vai verificar a frequência cardíaca dele está 60, a gente não pode administrar o medicamento. E a primeira coisa que vem à cabeça do profissional quando isso acontece é que certamente ele está entrando em um quadro de intoxicação digitálica, que não é o que a gente quer, tá bom? E aí eu deixei também mais esse slide só para finalizar o assunto da aula anterior, que a gente fala de todos os cuidados de enfermagem para todos os medicamentos do sistema cardiovascular. Então tá lá, ó, controlar a pressão arterial do paciente em pé e deitado, né, para a gente se atentar principalmente aí a hipotensão postural. Então, se o paciente faz uso de um medicamento antihipertensivo, né, é importante que a gente saiba qual é a condição da pressão dele, tanto na posição sentada quanto na posição em pé. Porque a gente sabe que há uma variação, né, de acordo com a posição, com a postura do paciente. Isso vocês aprenderam lá em introdução. Orientar o paciente para permanecer sentado por alguns minutos antes dele se levantar, né, pois ele pode apresentar hipotensão, principalmente pacientes em uso de hipotensores. A gente verifica a frequência cardíaca, né, como vocês viram no caso de um medicamento digitálico, isso faz toda a diferença. A gente também monitora o débito urinário, porque os antihipertensivos são também medicamentos que provocam aí o aumento do débito urinário, então a gente faz essa monitorização. A perfusão sanguínea também é verificada, né? E o que seria a perfusão sanguínea? A gente verificar se o paciente tem uma boa perfusão de sangue na ponta dos dedos, né? Então, quando a gente... Aqui eu tô de esmalte, não vai ser possível ver, mas aqui no nosso leito unguial,
a gente consegue apertar e verificar se o preenchimento capilar está adequado. O que é preenchimento capilar? Quando a gente está com frio, por exemplo, o nosso dedinho fica roxeado, né? E isso significa que a gente está fazendo vasoconstrição periférica e que a nossa perfusão não está adequada, ou seja, quando eu aperto, o sangue demora a voltar. Isso também é avaliado em pacientes com problemas cardiovasculares. Por quê? Porque pelo uso dos medicamentos pode estar fazendo vasoconstrição periférica e isso estar prejudicado. Então a gente também verifica isso nos nossos pacientes. E atenção para o cuidado com as drogas que são fotossensíveis. Então, um medicamento como noradrenalina ou epinefrina, que são fotossensíveis, né? A gente precisa ter esse cuidado aí e jamais administrar um medicamento como esse sem a proteção. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai pode perder o efeito dele, tá bom? Então eu vou deixar esse vídeo separado porque só faltou isso para os cuidados de enfermagem, para os cardiovasculares, e no próximo vídeo eu já entro no assunto da aula de hoje.